Perseguido, está começando aqui as análises da segunda-feira. Eu sei que tem poucos jogos, segunda e sexta é o dia que menos tem jogos, né, para a gente poder trabalhar. Eu sempre brinco que a sexta é o esquenta para o final de semana e a segunda é a ressaca do final de semana, né? Então tem pouquíssimos jogos, geralmente não são equipes tão relevantes, né? Apesar de ter o Manchester United hoje na segunda-feira, mas geralmente aqueles times mais de meio de tabela, times inferiores, jogos não tão grandes, eles colocam na segunda-feira. E é o caso que teremos aqui. Mas isso não quer dizer que não tenha boas oportunidades, tá? O final de semana foi absurdo, eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? O sábado foram 6,70 unidades. Cara, 6,70 unidades, um baita resultado no Clube dos 5%, isso somando o pré-jogo, isso somando o ao vivo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as análises aqui, espero que você tenha sido lucrativo, inclusive coloca aqui nos comentários, tá? E para você aproveitar todas essas bets e ter esse resultado também, cara, entra no clube, o link tá aqui na descrição, você tem 7 dias para, se não gostar por qualquer motivo, pedir o seu reembolso, tá? Mas eu tenho certeza que o clube vai lhe ajudar muito a você passar a lucrar com as apostas, tá? Não tenho dúvidas disso, então entra no Clube dos 5%, o link vai estar na descrição. E já para pegar o gancho, meu irmão, aqui, já curte logo esse vídeo, tá? Porque são poucos caras que vêm aqui na segunda-feira e eu tô tirando um horário do meu domingo para gravar um vídeo de análise para vocês. Então já curte o vídeo. Vamos lá! Vamos começar aqui com Fenerbahçe contra o Kasimpasa. De antemão, eu não coloquei nenhum time como super favorito, tá? Mas o Fenerbahçe poderia estar na minha lista de super favoritos. Por quê? Esse é um jogo extremamente importante para eles e eu vou lhe explicar aqui o motivo. Primeiro, que eles são o segundo colocado hoje e o Galatasaray perdeu nessa rodada, né? Perdeu de 2-0. Então, eles precisam, o Fenerbahçe precisa ganhar esse jogo para ir para 53 pontos e igualar o Galatasaray, né? Então essa vitória é de extrema importância se eles querem brigar com o título. E montou um time para brigar pelo título. Ao que tudo indica, outra coisa também, eles vão ser eliminados da Liga Europa, porque já perdeu para o Nottingham Forest, tomando uma sapecada. Então vai ser eliminado e com isso vai ficar 100% focado na Liga Turca, tá? O Galatasaray meteu uma goleada na Juventus e provavelmente vai se classificar, então vai ficar com o foco dividido. Então é o momento para o Fenerbahçe aproveitar, né, esse foco dividido do Galatasaray para poder buscar esse título turco. Então eles têm condições sim, tem um time muito competitivo e isso passa em vencer o Kasimpasa, que é um time que está aqui na zona de rebaixamento, é um time muito frágil, é um time que toma muitos gols, que faz poucos gols. Então, em casa, chega a ser obrigação do Fenerbahçe, que eu acredito que vai abrir mão realmente da Liga Europa, porque é muito difícil reverter na casa do Forest, do campeonato, para focar aqui no campeonato turco, na Superliga Turca. Então, a vitória do Fenerbahçe é uma boa para se trabalhar aqui nesse jogo, beleza? E aí você pode utilizar isso aqui em uma dupla com outras opções que eu vou deixar aqui para você. Falando agora do campeonato italiano, teremos Fiorentina contra o Pisa. E a Fiorentina também eu considero um favorito, só que não é um favorito tão confiável assim. É óbvio que aqui eles estão brigando contra o rebaixamento, é uma briga direta contra o rebaixamento, né? O Pisa provavelmente vai ser rebaixado, assim como o Verona, mas a Fiorentina tem condições de sair. E cara, sinceramente, olhando para o elenco, para o time da Fiorentina, não era para estar nessa situação que está. É um time, individualmente falando, é um time bom para estar nessa situação, tá? Tem times piores do que a Fiorentina. Como, por exemplo, o Lecce, o Cremonese, o Genoa, o Parma, todos eles são piores e bem piores do que a Fiorentina, olhando individualmente. E a Fiorentina pode aproveitar o tropeço do Lecce, né, contra a Inter de Milão, que acabou perdendo o Lecce para a Inter de Milão. Então, se eles vencerem esse jogo, eles vão para 24 pontos também. E provavelmente sai, eu não sei aqui o saldo de gols como é que tá, não sei se também saldo de vitória na Itália. Mas pode ser que ele saia. Mas mesmo que não saia, ele pode igualar o Lecce. Visto que o Cremonese vai enfrentar a Roma, né, nesse domingo. Eu estou gravando esse vídeo nesse domingo, lembre disso. Ainda não jogou o Cremonese com a Roma. E o Parma vai enfrentar o Milan. Então, provavelmente, tanto o Parma quanto o Cremonese deve perder esses seus jogos, né? E para mim são os adversários diretos. O Lecce, Cremonese e Parma são adversários diretos da Fiorentina contra o rebaixamento.
Então é muito importante essa vitória em casa, tá, contra o Pisa. Óbvio que não dá para confiar tanto na Fiorentina. Então a vitória, se você quiser trabalhar na vitória, eu não recomendo no pré-jogo. Recomendo no ao vivo para você observar o que está acontecendo. Mas no pré-jogo, algo que dá para fazer, utilizar, é o empate anula, tá? Pagando aqui 1,25, que aí você pode utilizar em uma dupla, beleza? Porque aí você protege em caso de empate, ok? Na Arábia Saudita vai ter o Al Ahly contra o Damak. O Al Ahly que está brigando pelo título, né? O Al Nassr ultrapassou, porque nessa rodada conseguiu vencer. O Al Ahly também. O Al Hilal acabou empatando com o Al Ittihad e com isso ficou embolada a briga pelo título. O Al Nassr está com 55 pontos, Al Hilal com 54, o Al Ahly com 53 e o Al Qadsiya com 50. Então assim, meu irmão, não tem nada garantido. Principalmente entre Al Nassr, Al Hilal e Al Ahly, que são os times mais qualificados, pode vencer esse título saudita, né? E estão na briga pelo título saudita. E para isso, eles não podem tropeçar, principalmente contra os adversários mais frágeis do campeonato. E é o caso do Al Ahly, que vai enfrentar o Damak. Então, para eles vencerem um jogo, para marcar 2 gols, é algo que eu gosto bastante aqui dessas opções. Para marcar 3 escanteios também, que é algo que é um padrão dos jogos do Al Ahly, porque joga com muita pelas pontas, né? Então acaba sendo uma excelente opção aqui trabalhar essa vitória do Al Ahly. Ainda não está com a odds, ainda não entrou na bet esse jogo, mas assim que entrar eu estarei de olho na vitória deles, para eles marcarem 2 gols e para fazer pelo menos 3 cantos. É uma boa. Outro que está brigando pelo título é o Al Ahly, mas não da Arábia Saudita, do Egito. E vai enfrentar o Esmorra. Só que esse jogo não é tão fácil assim, né? O Al Ahly a gente sabe que é um dos melhores times sauditas, né? Junto com o Pirâmides e o Zamalek, para mim são os 3 melhores times. São os 3 melhores times. Para mim o título vão ficar entre os 3, né? Todos eles estão com 16 jogos. O Cerâmica está com 17 jogos, ou seja, um jogo a mais. Se eles vencerem os seus jogos, ultrapassarão, né? E a briga entre eles está a 1 ponto de diferença, olhando para Zamalek, Pirâmides e Al Ahly. Está 1 ponto de diferença do Al Ahly para os outros 2. Então, assim, a briga vai ser bem acirrada na Liga Egípcia. Vai ser promessa de um campeonato assim, muito bom. E estamos aproveitando bem demais, né? A Liga Saudita, principalmente com esses 3. Eu sempre estou comentando aqui. Na última rodada deles, a gente aproveitou a vitória do Al Ahly, a gente aproveitou a vitória do Zamalek no ao vivo, né? E no Pirâmides eu fui no mais de 1,5, que estava pagando muito bem. Acabou saindo apenas 1 gol. Eles venceram o jogo por 1-0, mas criaram assim um batalhão de chances. Poderia ter marcado mais, né? Mas venceu também o jogo Pirâmides, inclusive foi contra o Cerâmica, tá? Esse jogo, o Al Ahly é favorito contra o Esmorra, só que não é um adversário tão fraco assim. Porque é um adversário que se defende bem. Em 17 jogos, os caras só tomaram 11 gols. É um ataque muito ruim, mas é uma defesa muito forte. Tá? Uma defesa chata, uma das melhores defesas da liga. Então não acredito no jogo fácil para o Al Ahly, ainda mais por jogar fora de casa. Porém, como eu disse, o ataque do Esmorra é um ataque muito frágil. Se for trabalhar aqui, no pré-jogo, utiliza o empate anula. A vitória, eles são favoritos, mas a vitória deixa somente pro ao vivo, ok? O Bolonha vai enfrentar a Udinese, né? E aqui é um jogo para mim muito igual. São 2 times que não vivem um momento bom, né? São 2 times que estão oscilando bastante. E é um jogo que eu não fiz absolutamente nada. Eu vou deixar realmente 100% pro ao vivo, tá? Porque os números não tão bons, né? A gente pega os últimos 5 jogos do Bolonha em casa, são 4 derrotas e 1 empate. Da Udinese fora de casa, são 3 derrotas e 2 vitórias. Como eu falei, são 2 times que estão muito mal. O mercado que eu estarei de olho é o mercado de gols, porque são 2 times que marcam e que sofrem muitos gols. Quando a gente olha para a linha de mais de 1,5 do Bolonha, em 80% dos seus jogos aconteceu em casa, e no caso da Udinese, fora de casa, em 90% deles. Então uma porcentagem muito alta para esse mais de 1,5, mas a odds para mim está muito baixa. Eu vou esperar no ao vivo para analisar o que está acontecendo no ao vivo para tomar a decisão se vale a pena ou não estar a favor desse mais de 1,5 no ao vivo, tá? E o Qadsiya vai enfrentar o Ittifaq. Também eu vejo um jogo muito bom para gols. São 2 times também com ataques excelentes. São 2 times com a média de gols bem alta, né, de quase 2 gols por jogo. 80% dos jogos do Qadsiya aconteceu mais de 1,5 e 90% dos jogos do Ittifaq. O Qadsiya tem um ataque muito forte com o Reteg, o Quinones, mas defensivamente acaba sendo um time que toma muitos gols. O Ittifaq defensivamente também é ruim. E ainda tem a briga pelo título, que o Qadsiya pode se colocar nessa briga pelo título, tá? A diferença é de 5 pontos para o Al Nassr.
Então pode se colocar nessa briga, porém precisa vencer. E para isso vai ter que se expor, né? E consequentemente torna o jogo muito favorável para gols. O mais de 1,5 é uma boa aqui. As odds ainda não saíram, mas acaba sendo uma boa. E por fim, o Everton vai enfrentar o Manchester United, né? Para mim é um jogo que o Manchester United, como a odd já mostra, tem um leve favoritismo. Só que o Manchester United, por mais que esteja vivendo um bom momento, uma boa fase, ainda não é um time confiável, tão confiável assim, ainda mais jogando fora de casa. Então é um jogo para a gente ter muito cuidado. É um jogo muito importante para o Manchester United para aproveitar que o Chelsea acabou empatando e que o Aston Villa também acabou empatando na rodada. Então, se eles vencerem, eles podem ir a 48 pontos, passa aqui do Chelsea, entra no G4 novamente e ainda joga uma pressão para o Aston Villa, porque encosta bastante no Aston Villa. Tem grande possibilidade do Manchester United, pelo futebol que vem apresentando, em terminar no G4. Porém, como eu falei, o adversário que eles vão enfrentar é um adversário duro, é um adversário muito chato, tá? Que é o Everton. Apesar do Everton não ter um bom retrospecto, um bom desempenho dentro de casa, mas é um time que tira ponto de muita gente. Em 13 jogos, eles venceram 4, empatou 4 e perderam 5, né? Então tira ponto de muita gente, como eu falei. E o Manchester United fora de casa é um time que em 13 jogos só conquistou 4 vitórias, tem 6 empates e 3 derrotas. Para mim é um jogo extremamente equilibrado, tá? Extremamente equilibrado. Se for trabalhar resultado, handicap, empate anula, algo assim do tipo, deixa pro ao vivo. Agora, no pré-jogo, algo que eu acredito que vai acontecer é o mercado de gols. O mais de 1,5 para se utilizar em uma dupla, eu considero como uma boa opção. Por quê? Ambos os times têm uma média de pelo menos um gol marcado. O Everton jogando em casa tem uma média de um gol marcado e o Manchester United tem uma média de 2 gols marcados, tá? O Everton tem uma média de 1,7 gols sofridos e o Manchester United 1,5. Inclusive, um dado bem relevante é que nos últimos 10 jogos do Manchester United fora de casa, nos últimos 10 jogos fora de casa, todos eles aconteceu, ambos marcam. Todos eles, tá? Em todos eles marcaram e sofreram gols. Já nos jogos do Everton, em 60% desses últimos 10 jogos, em casa, aconteceu ambos marcam. Então tem um padrão muito forte para o ambos marcam, tá? O mais de 1,5 é a melhor opção, é mais seguro. Inclusive, eu fiz uma dupla com o mais de 1,5 nesse jogo, com a vitória do Fenerbahçe, tá? Foi minha dupla da segunda-feira, que eu já estou compartilhando aqui com vocês. Mas no ao vivo eu estarei de olho nesse ambos marcam, tá? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, entra no clube, o link tá na descrição. Tamo junto e vamos pra cima.